Capítulo 29. 16b-25 partiram da Flórida, um dia em que a primavera já havia chegado à costa do Golfo. Mesmo assim, ao deixarem o acampamento de Glynn pela última vez, praticaram sua nova habilidade, voando baixo sobre o continente, estado por estado, sobrevoando fazendas e pequenas cidades, campos e famílias da América. Desembarcaram em São Francisco, perto do porto, e lá foram informados de que dentro de poucas horas teriam de estar no cais, onde estava fundeado o Hornet, um dos porta-aviões que sobreviveram ao ataque a Pearl Harbor. Quando eles embarcaram no Hornet, encontraram seus aviões já a bordo e cada piloto recebeu um cais. Eles ainda não sabiam qual era seu destino, até os marinheiros o ignoraram. No entanto, eles estavam cientes da estranheza da situação. Eles nunca tinham visto ou ouvido falar de bombardeiros militares carregados em um porta-aviões, e as conjecturas mais obtrusas começaram a circular. Alguns marinheiros pensavam que os aviões se dirigiam para a Europa, outros sussurravam que os Estados Unidos tinham uma base secreta da qual esses aviões seriam lançados contra alvos japoneses no Pacífico. Os pilotos ficaram de boca fechada. Doolittle revelaria tudo no devido tempo. Chegou o momento em que o Hornet, acompanhado de sua escolta e barcos de apoio, deixou o porto de São Francisco. Eles estavam passando sob a ponte Golden Gate quando os homens foram ordenados a se reunir na sala de operações. Uma vez que os teve em sua presença, o coronel Doolittle foi direto ao ponto. Bem, senhores, agora posso dizer que nosso alvo é Tóquio. Vamos bombardeá-lo. Os homens presentes, cheios de juventude, coragem e energia reprimida, exultaram. Eles gritaram, riram, se deram tapinhas nas costas. Raf, Danny, Anthony e Red, que testemunharam o que acontecera em Pearl Harbor e tinham amigos que não sobreviveram, não se deixaram levar pela alegria, mas saborearam a perspectiva da vingança. Doolittle permitiu que os homens expressassem sua satisfação, mas não a ponto de perder o controle. A marinha nos levará até 400 milhas da costa japonesa, ele retomou. Lá vamos deixar o porta-aviões. A reação a essas palavras foi um silêncio prolongado. Os pilotos não estavam preparados para a perspectiva de um lançamento do porta-aviões. Consciente da surpresa, Doolittle lhes deu tempo para assimilar o que acabava de dizer. Foi Anthony quem levantou a mão. Senhor, todos nós pensamos que os aviões seriam transportados para algum pequeno aeródromo. O coronel apenas o encarou e Anthony, arrependido de não ter se calado, agravou o erro. Bem, senhor. Já foi feito. Lançar bombardeiros militares de um porta-aviões. Não, foi a resposta. Outras perguntas? Vermelho levantou a mão. O coronel, nós treinamos no Didcoli, mas... Relutante em gaguejar na presença do coronel, o garoto lançou a Rafa um olhar suplicante. Coronel, interveio, acho que Red está um pouco nervoso porque não sabe se algum de nós é capaz de pousar no convés de um porta-aviões. Não teremos combustível suficiente para retornar ao porta-aviões, respondeu Doolittle. Os navios irão para o Havaí logo após a decolagem. Mas, se eles forem para casa, Red rompeu, onde vamos pousar? Doolittle examinou os jovens à sua frente, e não havia nenhum traço de ironia em seus olhos ou em sua voz quando respondeu, tem uma frase que quero que todos memorizem, Luzuo Megua Fuji. Significa sou americano em chinês. Meia hora havia se passado desde o fim da reunião. O Hornet seguiu para o oeste. Danny e Rafa estavam sozinhos em uma extremidade da cabine de comando. Eles a haviam percorrido em toda a sua extensão em ambas as direções para ter certeza de que não estavam enganados. É mais curto do que nossa pista de treinamento, comentou Rafa. E a bordo teremos 1000 quilos de bombas e 750 de combustível. Outra frase chinesa para Doolittle, murmurou Danny. Mugon Perixalmus o porco, significa quem inventou essa besteira? Red, Anthony e os outros também estavam medindo o baralho, mas vendo o coronel chegar, pararam de contar e se moveram preguiçosamente aqui e ali, como se todos tivessem a ideia de ao mesmo tempo, suba para respirar um pouco de ar fresco. Doolittle fingiu não notar nada. Ele caminhou até Rafa e Danny e ficou ao lado deles, os olhos fixos na grade. Quando nenhum deles falou, ele quis incentivá-los. Há algum problema? Conversa. Bem, senhor, Rafa começou, nós só temos 16 aviões. Então, que diferença podemos fazer para o resultado da guerra? Nós não estamos segurando, senhor, disse Danny rapidamente.
Nós só queremos saber, já que podemos morrer. Doolittle assentiu. Por um momento, ele parou para olhar para eles e para os outros meninos, então desviou o olhar para o mar sem fim. Em Pearl eles nos atingiram com força. Com este ataque, mesmo que consigamos chegar ao nosso destino, o nosso não será mais uma picada de agulha, mas uma agulha que enfiará diretamente em seus cérebros. Você me entende? Raf e Dani sentiram, mas Doolittle sabia que não era suficientemente claro. A vitória, retomou, pertencerá a quem mais acreditar e por mais tempo. Vamos acreditar. E também faremos toda a América acreditar. Então ele se virou e foi embora sem pressa, deixando claro, apenas com sua presença, que ele tinha certeza de que eles eram capazes de fazer o que nunca havia sido feito antes, mostrando com a sua calma determinação que eles poderiam não apenas levar ao fim da missão, mas também sobreviver. Uaué, todas as outras ilhas do Havaí viviam agora em estado de alerta constante. Os danos nas bases militares foram reparados e a presença da guerra no ar alterou sutilmente a atmosfera. Mesmo nos quartéis, onde as famílias dos oficiais viviam em bangalôs individuais, prevalecia agora uma atitude mais puramente militar, e todas as noites os brinquedos das crianças eram recolhidos nos gramados, triciclos e bicicletas devolvidos aos seus lugares na varanda. Os oficiais iam e vinham em agendas lotadas. Depois do que tinha acontecido, ninguém nunca mais se atrasaria para o trabalho. Era de um desses bangalôs que o Major Jackson saía para entrar no jipe em que chegava à base todas as manhãs. Mas naquele dia, quando ele estava perto do carro, ele viu uma enfermeira de aparência cansada se afastar da sombra de uma palmeira para ir ao seu encontro. Com licença, Major Jackson. Você se lembra de mim? Jackson nunca esqueceria seu rosto. Mesmo que o tivesse visto de um ângulo completamente diferente, pois, deitado de costas, ele observava segurar entre os dedos a veia cortada da qual sua vida estava saindo. Eu me lembro, disse ele simplesmente. Ele a olhou com mais atenção. Lembrou-se de que ela era extremamente bonita e que lhe parecera uma espécie de anjo da guarda. Ela ainda estava linda, mas também exausta, seu rosto pálido, abatido, seus olhos vermelhos de muito pouco sono. Jackson sabia o quanto as enfermeiras trabalhavam. Ele pôde verificar isso pessoalmente durante as 4 semanas que passou no hospital. Você pode descansar aí? Ele perguntou. Não muito. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso desprovido de alegria. Ela parecia nervosa. Evidentemente, ele estava lá por uma razão. Jackson colocou a mão na cicatriz que desfigurava seu pescoço. Eu sempre quis te agradecer. Eu sei como ele poderia fazer isso, Eveline interrompeu bruscamente. Tudo o que você tem a fazer é me permitir ouvir. Com licença. Quando as notícias começarem a chegar sobre a missão, em que esses pilotos estão envolvidos. Jackson hesitou, franzindo a testa. Eu não sei o que. Existe uma missão. Algo vai acontecer. Você faz parte dos serviços secretos, é? O soldado começou a sair. Desculpe, mas eu não sei do que você está falando. Você está no serviço secreto. Você sabe exatamente do que estou falando. Eu poderia prendê-lo. Por quê? Para mostrar que aqueles que trabalham para os serviços secretos não são os únicos que sabem das coisas. Eveline colocou a mão na dele, envolvendo o volante. Maior. Não quero saber mais do que já sei. Isto é, que 2 homens que estão infinitamente perto de meu coração estão em grave perigo, e que são inúteis como enfermeira e como ser humano, preocupados demais com o que podia acontecer com eles. Jackson levou um momento para colocar seus pensamentos em ordem. Olha, ele disse então, eu não posso discutir essas coisas com você. Ele sabe. Não deveríamos nem mencionar isso. Ela está nos serviços. Isto não é um segredo. Tecnicamente é. Tecnicamente. Me escute, eu me apaixonei por um motorista. Passei meses me perguntando a cada minuto onde ele estava, o que estava fazendo, se estava vivo. Cada pontada de apreensão, cada pequeno medo, teria querido explodir dentro de mim, transformar-se em puro pânico, como se por uma intuição de sua morte ou... Ele parou, ciente de que estava falando em vão. Como ela poderia esperar que ele entendesse? Agora 2 homens. 2 homens que me são queridos estão em uma missão tão secreta que nem têm permissão para me escrever. Eu entendo que isso é difícil. Jackson suspirou, e ele odiou o tom de sua voz. Ele estava ciente de que a estava tratando como uma histérica, enquanto a verdade era que invejava o homem que tinha uma mulher ao lado dele que se importava tanto com ele.
Mas estamos em guerra, há missões em todos os lugares e não posso falar sobre isso. Eu não posso nem dizer se eles existem ou não. Sem querer, Evelyn tocou sua barriga onde seu filho cresceu. Pearl será o centro de escuta. Aquele prédio sem janelas de onde você entra e sai, com antenas de mais de 6 metros de altura no telhado. O major ficou surpreso com essas palavras. Por um momento louco ele se perguntou se isso não era algum tipo de provação orquestrada pelos senhores da guerra invisíveis. Eu trabalhei na enfermaria do departamento de guerra. O tom de Evelyn era firme. E estou autorizado a entrar. Tudo o que eu quero é estar lá, quando a notícia chegar, para saber se eles estão vivos ou mortos. Qualquer outro oficial colocaria você na cela de punição. Qualquer outra enfermeira teria ido ajudar outra pessoa em vez de manter a artéria fechada com os dedos. Jackson olhou para ela. Ela olhou para trás. Então ele tirou as mãos do volante e deu um passo para trás. Ele olhou para ela por mais um momento, então ligou o motor e foi embora. Em 12 de abril, um domingo, o Hornet se encontrou com a Enterprise e seus barcos de apoio, e o grupo de batalha seguiu para o oeste. Como Yamamoto já havia feito, eles cruzaram o chamado Mar Vazio. O tempo estava contra a frota americana, cujo progresso foi mais lento do que o almirante Alceu esperava. No entanto, o tempo era menos importante que o sigilo, pois a descoberta dos navios pelos japoneses colocaria em risco não só a missão, mas todos os meios militares americanos no Pacífico, e quanto mais se aproximassem do Japão, maior o perigo. Uma vez que estivessem dentro do alcance dos bombardeiros inimigos baseados em terra, o avistamento do grupo de batalha significaria a perda dos porta-aviões, e isso, por sua vez, resultaria em derrota. Mas se isso os atrasasse, o mau tempo os tornaria mais difíceis de detectar, a visibilidade foi reduzida e os aviões de reconhecimento foram obstruídos. Alceu, que permaneceria no comando da operação até a decolagem dos aviões, não teve azar, permanecendo imperturbável diante de qualquer eventualidade. Mais tarde naquela noite, a tempestade que eles estavam enfrentando pouco antes de Minué, embora ainda houvesse muitas horas e centenas de quilômetros até o local de lançamento, Alceu ordenou que os preparativos começassem. A tripulação começou a remover as correias que prendiam os aviões. Os armeiros içaram 4 bombas em cada máquina e os metralhadores carregaram a munição para as metralhadoras. Dolittle e Ross Groening observaram os preparativos da plataforma de observação. Dolittle ficou maravilhado com a habilidade com que os marinheiros se moviam, que não tinham medo de fazer seu trabalho apesar do mar agitado, da chuva que açoitava seus rostos, do vento que ameaçava fazê-los cair. Quando menino, ele havia lido o romance Kidnapped, de Robert Louis Stevenson, no qual era sobre um soldado que acaba em um navio entre marinheiros hostis. Em sua arrogância, o soldado está convencido de que os marinheiros são covardes porque se sentem desconfortáveis no combate corpo a corpo, mas quando irrompe uma tempestade, é ele, apavorado, observando-os com espanto subirem os mastros, movendo-se casualmente entre árvores e velas. O coronel se sentiu um pouco como aquele soldado. Ao lado dele, Groening atormentava um papel amassado coberto de pedras e continuou fazendo isso, até que Dolittle se virou e disse: Ross, se ele continuar amassando assim, ele vai acabar consumindo. Coronel, respondeu Groening, acabei de fazer esses cálculos e devo lhe dizer que, mesmo que tudo esteja bem, não posso prometer que você conseguirá. Dolittle desviou o olhar para a ponte danificada pela chuva. Eu sei, ele suspirou. Podemos perder essa batalha. Mas vamos vencer a guerra. E você quer saber como eu sei? Groening esperou em silêncio. Ele sentia um respeito genuíno por aquele homem e não o teria interrompido. Eles, retomou o coronel, apontando para Rafa e Dani, ocupados verificando os sistemas mecânicos e hidráulicos de seus bombardeiros. Eles parecem poucos, porque não se destacam quando as pessoas estão interessadas em um novo corte de cabelo ou no último baile. Mas em momentos como esses, são crianças como eles que se apresentam. Dolittle procurou o olhar de seu companheiro. Não há nada mais forte do que o coração de um voluntário. Juntos, eles olharam para a aeronave e para os homens que os pilotariam. Nesse momento Dolittle tomou uma decisão. Mais uma vez ele reuniu os homens na sala de operações. Vamos decolar no final da tarde de hoje, anunciou. Vamos lançar as bombas e depois iremos para a China. Isso é tudo. Um dos jovens levantou a mão. Coronel, você nos deu os faróis, mas também nos disse que a China foi invadida por tropas japonesas.
O que devemos fazer se os sinalizadores não estiverem em operação? Se isso acontecer, pouse onde puder e faça o possível para evitar ser pego. Os chineses irão ajudá-lo de todas as maneiras que puderem. Dolittle esperou por mais perguntas. Ele queria dar a seu povo a segurança de saber que cada ponto havia sido eviscerado e que cada ladrilho perdido havia sido encontrado e colocado em seu lugar. Um piloto que estava sentado na parte de trás, atrás de Rafa e Dani, levantou a mão. Coronel, o que fazemos se formos atingidos e forçados a deixar o avião em território japonês? Dolittle assentiu. Foi uma boa pergunta. Eu não nasci para ser um prisioneiro, disse ele. Se o avião me deixar na mão, mandarei a tripulação saltar de paraquedas, então irei para qualquer alvo militar que encontrar. Mas estou falando de mim. Que diabos, eu sou um homem velho. Tenho 45 anos. Vocês estão apenas começando a viver, então façam o que quiserem fazer. Mas os caras que observavam estavam determinados a fazer exatamente o que Dolittle tinha dito, porque ele era o homem que eles queriam ser. Durante 3 meses Evelyn testemunhou as curas. As feridas mais atrozes foram fechadas, pararam de sangrar e seu vermelho violento se transformou em um rosa suave, graças ao seu cuidado atencioso. Todos os dias, enquanto trocava as bandagens, lutava contra a dor a infecção e trazia alívio aos desesperados. Ele presenciava o milagre. Ele viu os homens confiados a seus cuidados embarcando na jornada que os levaria da agonia à saúde, da miséria à esperança, e se perguntou se o grande poder misterioso que tornava natural tal transformação também levaria seu coração a empreender essa mesma jornada. Mas a cada dia a vida crescia em seu ventre e a cada dia, ela que escondia, sabia que estava chegando um pouco mais perto do momento em que não poderia mais esconder nada. Então ela lavou feridas, trocou bandagens, cortou moldes para expor a carne ao ar fresco e purificador, e rezou para que o Deus que a havia abandonado voltasse a olhar para baixo, não para ela, mas para os homens que ela amava, e acima de tudo para os homens que ela amava, a vida inocente que ela carregava em seu ventre. Era tarde da manhã e Evelina estava tirando pontos do braço de um marinheiro quando olhou para cima para ver Jackson parado na porta. Ele tinha um passe de segurança na mão e ela entendeu naquele momento que em algum lugar naquele vasto e desconhecido território o que era guerra, os perigos para os homens que ela amava estavam prestes a começar e que todas as suas perguntas sobre esperança e futuro logo seriam respondidas.